Senhores e senhoras, meninos e meninas, estamos aqui mais uma vez no Assinfaz Podcast e hoje com o presidente da Assinfaz, Gastão Gonchorovski. Tudo bem, Gastão? Tudo certo, Gustavo. Maravilhoso dia para todos nós, né? Satisfação poder estar aqui voltando no ambiente de gravação aqui do podcast. E muito interessante tudo isso que está acontecendo nessa revolução digital e essa informação que a gente traz, né, ao nosso associado, aos nossos internautas e a todos que nos assistem aí. Você já foi presidente de 2000 até 2004 e voltou em 2016 e agora está entregando bastão mais uma vez. Por que cargas d'água você decidiu voltar em 2016 ao ambiente a estar liderando a Assinfaz nesse período? Ótima pergunta, Gustavo. Eu já respondi várias vezes isso, né, para muitas pessoas, mas tudo existe um propósito, né? E quando eu assumi a Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande em 2000 a 2004, era uma outra realidade, era um outro ambiente, era uma outra estrutura, era um outro município. Fazenda Rio Grande, ela tinha lampejos que seria uma cidade que estaria crescendo, estaria se desenvolvendo e que seria uma grande oportunidade de uma cidade de negócios, entre outras ações. E a Associação Comercial estava acompanhando esse processo. Continuo jovem, né? Mas era bem mais jovem naquela ocasião e nós assumimos, junto com uma diretoria jovem naquela época, mas suportada por empresários de peso, empresários já de muitos anos aqui, que ajudaram a formar esse município, esta associação, e que principalmente ajudaram na formação do grande conselho, que ajudou a Assinfaz a se estabelecer como uma grande plataforma de desenvolvimento para a Fazenda Rio Grande. Então, 2000 a 2004 foi um ano de aprendizado, foi um ano de colocar o que se dava para fazer naquela ocasião, né? Não se tinha muitas expectativas, mas a associação cumpriu, naquela gestão que eu presidia, né, o seu papel, e que veio, né, consequentemente, sendo muito bem conduzida por várias pessoas, vários outros presidentes e diretores que passaram. Aí você me perguntou, mas por que retornou 2016? Gustavo, e aqui, registrando esse momento, nós, em uma reunião, eu lembro muito bem, uma reunião de diretoria, eu não me lembro o mês e o dia, mas em 2004, nós estávamos lá com uns 15 empresários, aproximadamente, e empresários já de nome, de peso aqui da cidade, naquela reunião, e estavam lá, uma discussão, para onde que a cidade vai, né, para onde que a cidade fica, como é que fica e tal. Outros, depende da política, depende do prefeito, depende do deputado, depende do vereador. E nós olhando todo aquele diálogo, não era uma discussão, era um diálogo, né? E nós colocamos uma semente lá, naquela discussão toda, que fez com que nascesse um outro propósito em cima daquilo, que era de pensar a cidade através da sociedade organizada. É aquele velho problema, né? Você sempre espera dos políticos, dos gestores municipais, estaduais e federais a resolução do problema. Enquanto a comunidade não coloca a mão, a coisa não avança, né? Exatamente. E nós queríamos participar desse processo, porque a carga é muito pesada para você deixar só para o ente político, para o ente público. Você tem que participar, até porque o orçamento é você que entrega ao gestor público. O gestor público ele só administra. Então, você tem que participar. E o fardo fica mais leve para o gestor público, desde que quando o processo seja organizado. Então, lá em 2004, a gente iniciou esse processo e veio evoluindo com isso até 2014, 10 anos depois, quando a gente resolveu, né, junto com uma penca de empresários, colocar essa estrutura, então, que era uma formação de um programa de desenvolvimento econômico. E lá em 2014, 10 anos depois, veja só, 10 anos depois, nós, então, evoluímos para uma contratação de uma consultoria, com um excelente diálogo junto ao Poder Público Executivo, o Legislativo, também
judiciário em alguns momentos, com a sociedade organizada, clubes de serviço, outras associações, empresas, igrejas, escolas, e evoluímos com isso, onde a gente conseguiu, então, estabelecer, em 2019, né, o Programa de Desenvolvimento Econômico de Fazenda Rio Grande, que é gerido através do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que hoje se denomina Profaz. 15 anos depois daquela primeira conversa. 15 anos depois. E 2016, por que eu voltei? Porque, justamente, os empresários, como a gente estava quase que, geralmente, muitas vezes à frente desse processo, os empresários, né, pediram, não, Gastão, volte a presidir a associação comercial, para que a gente possa evoluir. Então, a gente assim o fizemos. Voltamos para a presidência, mas criamos um compromisso principalmente com a diretoria, que está aí, boa parte deles hoje ainda, muitos conselheiros, enfim, de que tem um propósito muito maior e todo mundo tem que estar junto. E hoje, Gustavo, eu tenho a grata satisfação de dizer que a Sinfaz está muito bem conduzida, não pelo Gastão, né, mas por todas essas pessoas que fazem parte na diretoria, conselhos, coordenações de câmaras, pela equipe executiva, aí, você é um deles, né, que faz com que essa associação se transformasse hoje em uma das grandes associações do nosso Estado, né. Hoje, na região metropolitana, a gente é tido como uma das referências, né, de entidades empresariais, isso não sei o que estou falando, isso é mostrado, né, por vários canais, e temos um grande orgulho, então, de estar à frente desse processo e tenho certeza que agora finalizo a gestão aí, até o dia 31 de dezembro aí, com um sentimento muito gratificante de poder ter deixado uma construção de um legado, né, que gerou várias iniciativas que estão aí. Muito bem, Gastão. Falando ainda de Profaz, em 2019, então, finalmente foi... Qual que é a grande bandeira? Quais são as grandes iniciativas que o Profaz vem... no meio de uma pandemia também que complicou as coisas, mas o que o Conselho vem tentando direcionar a cidade nesses últimos 2 anos? Hein? O propósito maior do Profaz é você colocar uma visão de futuro sempre para os próximos 20 anos. Tá? 20 ou 30 anos. Nós até, enquanto a Sinfaz, colocamos lá um comercial um tempo atrás, do Fazenda Rio Grande 2050, né? Mas foi justamente para a gente criar um movimento até nascer o Profaz. E dentro do Profaz, a gente criou uma visão de futuro para 2040, que é o ano que o município completa 50 anos. Veja só que interessante. Então, nós queremos pensar e deixar o município planejado até 2040. Tá? Então, esse é sempre o propósito. Sempre pensar o município para as próximas gerações. Junto com quem? Junto com o poder público, junto com os empresários, junto com a sociedade organizada, junto com a população. Porque o município é de todos. Não cabe somente ao gestor público dizer se a cidade vai para o norte ou vai para o sul. Cabe ao gestor público administrar de acordo, né, com os recursos que se tem e de acordo com as demandas que a sociedade necessita ou que a sociedade propõe. Então, esse é o papel do Profaz, é aglutinar essas lideranças, tá, para que a gente possa, então, juntos à mesma mesa, propiciar um diálogo produtivo na construção de uma agenda positiva para a gente pensar o nosso município sempre adiante. Então, hoje o Profaz tem cuidado muito, e vocês estão acompanhando aí, na questão do plano diretor, plano de mobilidade, desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, nós temos participado ativamente e quase que diariamente em decisões, discussões, estamos sempre aí junto com, em pautas com vereadores, com prefeitos, com outras lideranças, fora da Fazenda Rio Grande, com outras autoridades. Por quê? Porque nós entendemos que se o ambiente é produtivo, e a cidade está respondendo com geração de empregos, geração de impostos, atratividade de empresas e investimentos, saúde, educação, segurança. Temos que evoluir muito? Temos sim, mas ele já é o início para que a gente possa, então, evoluir enquanto cidadão, enquanto cidade, e deixar aí a melhoria do ambiente produtivo com a geração da qualidade de vida. Planejamento. A gente costuma ver o hoje, né? Hoje, o grande gargalo da Fazenda Rio Grande. Qual que é o grande gargalo hoje? É a expansão imobiliária, é o trânsito, é a parte ambiental. O que pega hoje na Fazenda Rio Grande?
São vários desafios, e eu não quero falar de problemas aqui, são desafios, né? Uma cidade que cresce, como a Fazenda Rio Grande, ela tem desafios aí que vão se formando. Hoje, se você falar, depende de cada pessoa como é que ela olha, como é que é a dor de cada pessoa, né? Tem pessoas que vão falar que é a saúde, outros vão falar que é a educação, outros, se você falar isso dentro do setor produtivo, que é onde nós permeamos aqui mais diretamente, eles vão falar que é o trânsito, né? Então, nós temos esses gargalos que precisam ser tratados. Se faltou planejamento lá atrás, sim, faltou planejamento, mas também se deu para fazer aquilo que foi possível. Também não vamos dizer que teve culpado A, culpado B, ou todos tiveram momentos positivos, isso enquanto entidades ou enquanto gestores públicos, e tiveram momentos não tão exitosos. Mas, de qualquer maneira, a cidade está aí. É uma cidade que é boa de se viver, né? Temos os nossos desafios e precisamos tratar. Hoje, a grande discussão é em cima, aí, hoje, que nós estamos até discutindo mais veementemente dentro da casa aqui, a questão das transposições da rodovia, né? Os viadutos que se tem, os alargamentos de avenidas, entre outros dispositivos de trânsito. Então, isso que nós estamos tratando, e, olha, não é tarefa fácil, não é só colocar estrutura, ela tem impactos que precisam ser mensurados. Então, isso o Profaz, junto com a Associação Comercial, junto com outros atores da sociedade, estão aí conversando, estão dialogando, junto ao poder público, né? E isso é cada vez mais uma necessidade. Nós precisamos estar junto ao poder público, né? E vice-versa. Como eu disse, o fardo ele é muito pesado hoje para se administrar uma cidade como de Fazenda Rio Grande, que tem um crescimento acima de uma média nacional, né? E com a arrecadação que, embora está crescendo, mas não acompanha esse crescimento. Então, você precisa tratar e cuidar disso. E o gestor público e a sociedade civil organizada precisam estar convergentes em cima de um mesmo propósito. Então, é isso que a gente tenta fazer para que a gente possa, então, evoluir enquanto cidadão, enquanto cidade, e ter aí uma cidade de referência. E eu não tenho dúvida, Gustavo, Fazenda Rio Grande caminha com todos os seus desafios diários que se tem, mas caminha para ser uma grande cidade e uma grande referência nacional. Já deixo registrado isso aqui. Legal. Lá em 2040, a gente vai, se existir ainda o YouTube, se não existir, nós vamos ter na gravação aqui no nosso servidor, que é eterno. Então, nós vamos retomar esse videozinho aí do Gastão falando há 20 anos atrás. Perfeito. Muito bem, Gastão. 2021. E você assumiu a Sinfaz lá em 2016. Nós tínhamos uma estrutura pequena, né? Nós estávamos com muitos funcionários, uma estrutura pequena, e se decidiu mudar de sede. Como é que foi esses bastidores aí dessa mudança de sede? Como é que foi essa escolha? Como é que foi esse momento na tua gestão? Legal, Gustavo. No ambiente de associação comercial agora, né? Senão a gente acaba misturando os assuntos aqui. Nós sentimos a necessidade que a Sinfaz ela era uma panela de pressão, ela estava pronta para explodir. Mas onde nós estávamos precisava de melhorias, precisava de espaço, precisava ampliar, né? E aí que surgiu, né, a discussão, né, e foi muito bem discutida e apreciada pelos diretores que fizeram isso, né, vários diretores que se envolveram nessa etapa, e houve a decisão, então, da estruturação de mudança. Só que antes da mudança tivemos várias outras etapas, né? Reestruturação do quadro de pessoal, reestruturação de orçamento, reestruturação da evolução do quadro de serviços que a gente oferece ao associado e à comunidade. Então, tivemos que, tudo junto, né, aproveitar esse momento para que a gente pudesse, então, criar, né, a linha mestra para poder fazer essa mudança, né? Então, e acabou acontecendo, né? A gente estudou vários locais e acabamos se fixando aqui no Plaza Fácil, que é um shopping que foi criado há pouco tempo aqui, justamente com uma estrutura que foi desenvolvida a nosso pedido até, como auditório, entre outras situações aqui, para atender aqui os anseios da Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande, a nossa querida Sinfaz. Então, essa mudança veio corroborar para que a gente, então, se destacasse muito como um grande protagonista, né, no desenvolvimento econômico de Fazenda Rio Grande, como uma entidade bonita, uma entidade agradável, uma entidade que acolhe e uma entidade que dá resolutividade, né, para as ações tanto
da casa e principalmente também do nosso associado, que é o motivo da existência dela. Quando você entrou na gestão lá em 2016, já existiam conversas ali a respeito de uma ação tributária, que é a chamada tese do século, né, que os advogados dizem, que se trata ali de alguns impostos que o empresário pagava, imposto sobre imposto, né? E nós entramos com uma ação e conseguimos ganhar essa ação, né? Para que o empresário entre numa ação coletiva através da Sinface e consiga recuperar esses tributos perdidos. Conta um pouquinho para nós de como que foi isso e conta um pouquinho de como que o empresário pode acessar esse recurso. Muito boa pergunta, Gustavo. Por que eu devo estar dentro de uma associação comercial, né? Uma associação empresarial, enfim? Vou responder no final. Mas essa sua colocação, nós ingressamos, Gustavo, com 21 teses judiciais, de forma coletiva. Eu não consigo relatar aqui para você, mas são 21 teses que a gente veio de 2016 até agora, a gente vem entrando. E quando você entra com essas teses, você abre para que o associado, aqueles que se enquadrarem nas teses, não é toda empresa que se enquadra em todas as teses, enfim, né, depende do faturamento, depende do enquadramento, uma série de fatores, mas assim, ele pode vir buscar, desde que a sentença esteja transitada, julgada e tenha o êxito do mérito a nosso favor, como já teve, né, em 2 ações que eu já vou explicar, o associado pode vir e pode ingressar via associação comercial para se beneficiar desta situação que ele estava pagando indevidamente. Porque, por exemplo, nós temos aí a questão da exclusão do ICMS da base da PIS e COFINS, né, que você começou a chamar a tese do século. É o imposto sobre imposto. Né? Então, finalizou agora no mês de maio desse ano, mas nós entramos, essa discussão já vem desde os anos 2000. Tá? E nós resolvemos entrar com esta ação aí, logo que a gente ingressou, né, enquanto presidente da casa, lá em 2016. E tivemos o êxito agora, né, praticamente 5 anos depois, que transitou e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, as empresas afiliadas a nós podem, que se enquadrarem nesse processo, podem virem a recuperar esses tributos, porque o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que era um imposto, como você falou, um imposto sobre imposto, né? Não vou entrar nessa parte técnica aqui, mas está lá, a causa está ganha, e isso é um presente para o nosso associado. Então, isso é um dos grandes papéis que a Sinface faz, que é representar a classe produtiva. Ela não está aqui só para gerar serviço para o associado ou para a comunidade. Ela faz, antes disso, ela tem o papel de representatividade. Por isso que nós sempre convidamos o empresário, venha fazer parte, e você estando aqui dentro, você vai perceber o que é isso aqui. Não venha para buscar um produto, um curso, somente isso. Não. Venha e entenda o processo, porque aqui você vai ganhar, principalmente, além de outras coisas, você vai ganhar relacionamento. E o relacionamento, Gustavo, é o maior capital que se tem dentro de uma organização empresarial. Se você tiver relacionamento, o seu ambiente está completo. Aí é gestão e o mar está aberto para você navegar. Muito bem. E 2020 começou, né, nosso último ano, e começou com a pandemia. A Sinface, assim como todas as empresas, sofreu um pouco durante essa pandemia. Nós tivemos muitas empresas fechando, tivemos aquele abre e fecha, né, tradicional aí que todo mundo se acostumou, né, tanto o consumidor quanto o empresário, e sempre ficava na dúvida dos decretos em cima de decretos em cima de decretos. Como é que foi esses bastidores? Como é que a Sinface atuou nos bastidores, com relacionamento com o poder público, para conseguir que o município de Fazenda Rio Grande seja um dos que menos fecharam aqui no Paraná? Gustavo, esse assunto da pandemia, que ainda estamos, né, num ato de pandemia, ele é um assunto que foi um grande aprendizado na marra. Não foi aquele aprendizado que você foi atrás da escola para se capacitar, não. Ele foi algo doloso, né? Gerou insegurança. Eu mesmo passei por momentos
de bastante tensão aqui à frente da instituição, mas conseguimos evoluir. Então, eu lembro muito bem que era, não lembro exatamente o dia, mas era no mês de março de 2020, quando eu recebi um telefonema do prefeito à época, né? E que me ligou e falou: presidente, você está onde? Eu falei: não, estou aqui na cidade. Aí, o que o senhor precisa, né? Eu falei: olha, eu gostaria de falar com você e de forma um pouco rápida. Eu falei: claro, o senhor está onde? Estou na prefeitura, então eu vou até aí. Não, se você não puder vir aqui, eu vou até você. Não, eu vou até aí. Quando eu entrei no gabinete do prefeito lá, ele estava apreensivo, né, com o secretário de saúde do lado dele lá e um documento na frente dele lá da Secretaria de Saúde do Estado, né, dizendo que a gente estaria num ato de pandemia e que algumas decisões mais severas, principalmente que impactariam o setor econômico, teriam que ser regrados. Nossa, aí foi um desespero, né? Porque você não sabe como agir com uma situação daquela. Claro que a Sinfaz defende a liberdade econômica, o livre comércio, a concorrência justa, enfim, você não pensa em... Eu, por mim, se as empresas puderem trabalhar 24 horas por dia, claro, dentro de um regramento, né, com toda uma composição, eu acho que o mercado tem que operar, tem que trabalhar. Essa é a nossa visão. E nós nos deparamos com uma situação que foi totalmente inédita. Atípica, não sabíamos. E aí veio aquela pergunta, né, dos gestores públicos: como é que você avalia isso? Eu falei: caramba, como é que eu vou avaliar? Eu não tenho nem noção do que falar, né? Estamos falando no início lá. Mas, assim, com o bom diálogo que sempre a casa tem com os poderes, claro que no momento gerou uma insegurança ali, né? Eu mesmo me posicionei: olha, nós não temos como fechar empresas. Ah, mas tem que fechar. Mas fechar como? E aí a gente foi construindo, né, todo um diálogo através de comitês de crise, de outros grupos de acompanhamento, de regramentos, o envolvimento direto aí do setor de saúde do município aqui junto a grupos colegiados de setores econômicos dentro da casa, né? Claro, sempre obedecendo aquelas regras, né? Aí os fechamentos que tivemos aí do comércio e tal, mas na média, Gustavo, nós conseguimos evoluir e posso dizer que creio que foi um dos municípios aqui, pelo menos na nossa região metropolitana, que mais conseguiu manter as suas atividades assim abertas, com regramento, né? com um jeito diferente ali de se tocar a situação, né, para que a gente pudesse então respeitar principalmente o ambiente da saúde, que era um momento tenso, né, preservando vidas, né, e respeitando também, né, o posicionamento ali do Ministério Público, né, que estava ali monitorando, fiscalizando essa situação, e principalmente aqui também zelando pela economia, porque se você não zelar pela economia, você vai sofrer, né? A conta chega, e chega de forma pesada, né? Chega com juros, correção. Infelizmente, ainda tivemos o fechamento de inúmeras empresas aqui, que infelizmente hoje já não existem mais, por força da pandemia. Então, isso gerou desemprego, gerou instabilidade econômica, mas conseguimos evoluir. Tanto que o município, embora ele baixou um pouco a arrecadação lá, ele não chegou a perder tanto como vários outros municípios, né? Então, não foi sentido tanto esse peso. Ele não evoluiu o que precisava, o que estava projetado, mas, de certa forma, também não perdeu aquilo que se fez na sua arrecadação. E isso continuou o trabalho, né, do gestor público, né, que depois teve a mudança. Né? Então, os gestores públicos aí continuam o seu trabalho com o orçamento deferido que se tem. E isso foi porque teve um excelente diálogo entre as instituições, né, tanto a sociedade organizada quanto o poder público, para que a gente pudesse, então, evoluir e vencer essa barreira da pandemia, que hoje começam a voltar as situações, tem estabilidades, nova cepa ali, enfim, essas novas mutações que se tem, mas chegou a ciência com as vacinas, então hoje já começam a ter uma normalidade nos negócios, claro, num novo modelo de se pensar e se agir, mas essa normalidade ela tende a voltar, né? E isso fez com que a gente tivesse um grande aprendizado, né, enquanto associação, enquanto liderança, enquanto empresário, enquanto cidadão mesmo da cidade que passou por isso. Infelizmente, tivemos muitas perdas, né, de vidas, aí, amigos nossos, familiares, mas, enfim, tudo é um processo, é uma evolução, e a gente está aí para
dar continuidade na nossa vida, né? E ficar mais robusto e se preparar, né? Porque essas crises, elas acontecem a cada período de tempo, né? Então a gente tem que preparar a empresa e se preparar enquanto ser humano, né? Para enfrentar essas crises que fatalmente vêm a acontecer. E aí vem mais uma questão: a importância de você estar numa entidade, numa organização onde tem o associativismo consegue vencer juntos essa barreira. Porque se você estiver isolado, você querer subir no ônibus depois fica mais difícil. Agora, se você já estiver no ônibus, né, você ultrapassar essa neblina, né, fica mais fácil. Ah, com certeza. E eu lembro que a época assim faz, por já ter esse colchão da Sociedade Garantidora de Crédito, nós conseguimos taxas espetaculares ao empresário. Taxas assim de 0,5 com carência de 12 meses para começar a pagar, para que o empresário consiga ter aquele colchão financeiro para passar por aquele período de estabilidade, naquele momento, né? Lógico, o governo também colocou algum dinheiro disponível nos bancos tradicionais, né? Que algumas linhas, só que linhas limitadas, né, Gastão? A gente sabe que essas linhas começam e acabam em 1, 2 semanas, ali acabou o recurso e não tem mais. Só que a Sinfase, ela fez a parte dela através da sociedade civil, né? Então, a gente, através da Garante Sul, a gente conseguiu colocar uma linha emergencial para as empresas aí com uma taxa fenomenal, que ajudou muita empresa nesse período, né? A gente fez mais de 3 milhões de reais nesse período de pandemia aí no ano passado, de mais instabilidade aí. E 3 milhões aplicado em pequenas empresas, microempresas, faz muita diferença, manteve muitos empregos e assim faz para ter esse papel na economia aí. Exatamente, Gustavo. É o fato dela existir, né? Ela, no momento que você precisa, ela consegue aí dar um suporte, e isso é um trabalho voluntário de todos que estão inseridos nela. Então, a você que ainda não entendeu o motivo da associação ou não está associado, comece a participar, que você naturalmente vai entender. Não é do dia para a noite, não é vindo buscar aqui um treinamento, uma tecnologia, um empréstimo. Isso é um processo em evolução. E aqui eu digo que o associativismo, ele é uma disciplina, né? E nós vivemos o associativismo aqui, né, Gustavo, diariamente. O associativismo é uma disciplina. E quando você consegue entender o associativismo, aquilo vira né, ele vira quase, entre aspas, né, um veneno para você, né? Você precisa daquilo para se manter no seu relacionamento, porque você está conectado com pessoas, você gera novas amizades, você troca informações com mais facilidade do que você ficar lá somente atrás de sua mesa, atrás do seu balcão, lá pensando só dentro do seu negócio. Evoluindo um pouco até, Gustavo, e aqui aproveitando que nós estamos nesse bate-papo, em algumas palestras, que até não tenho feito tantos por causa da pandemia, né, mas a gente sempre era convidado aí a conversar com muitas comunidades, enfim. Eu sempre falo o seguinte: toda empresa ela é importante para um projeto de cidade, independente do seu faturamento. Aquela empresa que às vezes está situada lá no bairro, seja lá uma loja de confecções, uma panificadora, um salão de cabeleireiro, enfim, vocês não sabem a importância que aquilo tem naquele bairro e para aquelas pessoas que estão lá diariamente. Tá? Vamos pegar aqui o caso da panificadora. Então, você, Gustavo, eu não sei se você acorda todo dia e vai ali na panificadora, próximo à sua casa, lá comprar lá o pãozinho. Né? Você vai lá todo dia, né? Você tem aquela rotina. Traz o pãozinho, vai tomar café com a sua família, tal, e vai trabalhar, enfim, cumprindo a sua rotina. Digamos que lá o dono daquela panificadora, lá de uma hora fechou aquela panificadora. Só para você vai criar um transtorno. Porque, poxa, agora eu vou ter que ir mais longe para pegar o pão, ou já vou ter que trazer de noite, quando estou voltando embora, de manhã ele já não vai estar tão fresquinho como está aqui. Então, ele já gera uma mudança de rotina para você. Você imagine para o entorno e para várias pessoas que vivem aquilo ali. A pessoa que vai lá fechar negócio, às vezes, tomar um cafezinho e fecha um negócio lá com um amigo, lá com um cliente, lá
Os adolescentes lá chegam lá, começam a gerar relacionamento lá, daqui a pouco casam e se conheceram lá naquele ambiente. Aquele fornecedor que está acostumado a fornecer aquele insumo lá para o dono daquela panificadora, já não tem mais aquele cliente, né? Aquela meia dúzia de funcionários lá acabam indo para o mercado, né? Vão ter que trabalhar mais longe de casa, enfim. Você veja o trânsito, estou falando de uma empresa. Então, toda empresa ela é importante no cenário econômico. E toda empresa também, Gustavo, ela ocupa um lugar no espaço. A partir do momento que você abre um negócio, claro, que você quer ter o resultado, isso é legítimo, está tudo certo isso, e você vai gerar, consequentemente, empregos, que você precisa de pessoas para te ajudar, e, ocasionalmente, vai gerar impostos, né? Porque não tem como. Se você vende, você vai ter que tirar nota fiscal, vai ter que pagar o sócio, que é o governo, digamos assim, né? E o que isso se traduz? Você ocupa um lugar no espaço, nesse projeto. Quando você ocupa um lugar nesse espaço, você causa um bem para algumas pessoas, mas incomoda outras. Você acaba incomodando outras, né? Então, tem pessoas que, às vezes, não vão gostar da tua empresa por ela estar situada lá, ou pela atividade que ela desenvolve lá. E é normal isso. Então, você não consegue agradar a todo mundo. E aí que vem a importância do empresário ele participar do processo. Porque se ele só está dentro daquele negócio, preocupado com o negócio dele, em algum momento aquilo vai dar uma confusão. Todo projeto, todo negócio, ele tem que ter um tripé, Gustavo. Isso a gente sempre costuma falar aqui. Ele tem que ser... quando você abre um negócio, uma empresa, ela tem que ser boa para o mercado, lógico, né? Porque senão você não tem o resultado. Tem que ser bom para o investidor ou para quem arrisca o capital, no caso, o empresário que arriscou o capital lá para ter a rentabilidade do seu negócio, e tem que ser bom para a cidade. Se não tiver este tripé, em algum momento vai dar confusão aquele projeto, aquele negócio, aquela empresa. E aí, como é que você faz para se situar melhor nisso? É você participando de ambientes da sociedade organizada. Tá? Então, se você ficar só dentro do seu negócio, não, eu estou preocupado, tenho que gerir o meu negócio, tudo bem, é legítimo, é perfeito, está aí. Mas, a partir do momento que você consegue, além de gerir o seu negócio, você participa de ambientes como, aqui no nosso caso, da Associação Comercial e Industrial, você gera relacionamento, você vai identificar potencialidades, você vai aprender e você vai estar assim com uma outra visão de mercado que só dentro do seu negócio você não vai conseguir ter esse alcance. É claro que eu falando aqui parece muito romântico, né? Parece muito bonito, mas é só quem vive essa experiência. E aqui nós temos centenas de vários empresários, ou daqui a pouco até perto dos milhares de empresários aqui de Fazenda Rio Grande, que se conectam à Sinfaz justamente para quê? Para entender esse processo. E aqueles que conseguem evoluir com isso, porque é um aprendizado diário, você vai perceber que as coisas começam a fluir naturalmente para você. É uma coisa muito diferente, é uma energia muito boa que se tem aqui, e é só você participando desse projeto aqui. Então, a você, empresário que nos assiste, aí, ou que ainda não está no ambiente da associação comercial, não digo da Fazenda Rio Grande, mas assim, em todos os municípios do nosso país, que geralmente tem uma associação comercial, ou tem lá um sindicato empresarial, participem desse modelo. Ah, mas eu tenho que pagar mensalmente? Sim, não é um pagamento, é uma contribuição que você dá para se manter uma estrutura que devolve para você. Porque essa entidade de classe é ela que briga pelo coletivo para você. Gustavo, se você é dono de um CNPJ, o CNPJ é teu. Está com um problema lá dentro? Estou com problema de venda, estou com problema de gestão, estou com problema de crédito. Tudo isso você tem aí ferramentas que são disponibilizadas para que o empresário possa... Porque o CNPJ é teu. A partir do momento que o problema seu é o problema de vários outros, aí ele é um problema coletivo. E é aí que a instituição age. Ela não age... Individualmente, não. Ela não tem como atender individualmente. Mas, de forma coletiva, é o papel. E isso, aqui, a Sinfaz, eu posso falar tranquilamente que a Sinfaz, hoje, ela age muito coletivamente. Então, várias situações ou desafios que nós temos aqui, que não vamos falar de problemas, né? A Sinfaz está diretamente conectada quando se trata de forma coletiva ou de forma para a cidade. Então, isso é um recado que eu deixo também aí para todos. Legal, Gastão. Bem, caminhando para o fim, eu quero que você deixe um recado
você já deu muitos recados, mas quero que você deixe um recado para a tua diretoria, para os funcionários que acompanharam a Sinfaz nesse período e principalmente para o associado da Sinfaz que se manteve ou entrou no quadro associativo, ou está entrando agora, ou está pensando em entrar agora, para o empresário fazendense, dessa tua gestão, para a gente passar a régua nela aí. Ótima pergunta, Gustavo. E até é um momento assim, de bastante emoção, né? Porque a gente entrega, então, agora a instituição, mas quero deixar aqui um abraço carinhoso, né, a todos que fizeram parte, sejam a diretoria, que eu não vou citar nomes aqui, porque senão são tantos aqui, né? Os conselheiros da casa, os coordenadores de câmaras, vocês que são os executivos da casa, né? Enfim, na figura do Juliano, que lidera muito bem esse processo, né? Você aqui que conduz aqui conjuntamente com eles, né? Todos os funcionários que passaram por aqui e que muitos já não estão mais aqui porque tomaram outros caminhos, então deixo muito obrigado àqueles que passaram, muito obrigado a vocês que estão aqui e que vão dar essa continuidade, muito obrigado aos diretores, conselheiros, coordenadores de câmaras que nos ajudaram, né? Alguns que saíram por outros motivos, alguns que entraram, né? Porque a gente teve uma troca de gestão nesse meio, 2016, 2018, a gente foi reconduzido, permaneceu até 2021, com o mandato aumentado aqui por causa da pandemia. E, enfim, é um motivo de muito orgulho também, né? Não gosto de usar essa palavra, né? Mas assim, a gente se sente orgulhoso por deixar assim, um legado aqui, né? Talvez seja muito pequeno perante o que é o município, o que é a instituição, o que são as empresas, mas a gente conseguiu cumprir um papel. Permaneço, Gustavo, no Profaz, né, presidindo o Profaz, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Fazenda Rio Grande, né, por mais um período ainda dentro do meu mandato lá, e vou ao conselho agora vitalício de ex-presidentes da casa, lá então ocupar lá a cadeirinha lá dos dinossauros, né? E ficam lá, que é um conselho que a gente chama aqui de conselho superior. O conselho superior é muito importante, né? Porque ele auxilia a diretoria, né? O dia a dia da casa aqui a não tomar, a dar caminhos específicos, né? Porque quando tem momentos, né, Gustavo, você vivencia isso aqui, que a situação aperta aqui, e você, às vezes, não consegue, é bom você dividir isso, né? Então, você acaba chamando aqui o Conselho Superior e ele ajuda a tomar essa decisão, porque ele é formado pelo colegiado de ex-presidentes da casa, né? Então, são pérolas ali, são pessoas que já passaram e que têm uma experiência e que ajudam a você a tomar uma decisão. Ao associado, né, que estiveram, que estão, que permanecerão e os que vão entrar, quero dizer a vocês que a entidade é uma entidade referência, uma entidade muito boa. Então, participem, valorizem a instituição que vocês têm na cidade, porque ela tem sido, assim, em muitos casos, modelos, né? Assim como a gente vai buscar também modelos de gestão em outras instituições, mas ela tem sido, assim, um modelo para várias outras organizações aí, e isso é um motivo de orgulho para vocês, não para nós. É um orgulho para vocês porque você pode bater no peito, associado, e dizer, cara, eu participo de uma instituição que é referência. E se você não entende o que eu estou falando, vem até aqui que a gente vai te explicar o que é que acontece aqui e o porquê que isso deve ser um motivo de orgulho para vocês. Eu lembro, Gustavo, na época da revista, que agora nós não temos mais, só para finalizar, na edição 140 e alguma coisa a gente parou ela, né? 145, acho que foi. Bom, e tivemos que parar ela por causa da pandemia, né? Tivemos que parar ela. Tanto que hoje a nossa revista ela é digital, né? Então os canais como podcast, enfim, as várias atrações que nós temos aqui. E eu sempre fazia a mensagem do presidente na revista, né? Então eu estava lá escrevendo a palavra do presidente e... Então, a gente estava sendo muito visto, porque a revista era muito procurada. E uma coisa que me tocou muito, mas muito, foi uma das mensagens que eu escrevi. Eu lembro da mensagem, assim faz motivo de orgulho. Eu escrevi isso, mas teve um porquê. Estava eu numa empresa, esperando para falar com o empresário. Estava lá sentado lá na poltroninha, né? E tinha as revistas da Sinfaz lá, porque ele era associado.
Estava lá lendo a revista Sinfaz. E tinha um menininho lá com a mãe. E o menininho falou para a mãe dele, olha mãe, a revista da Sinfaz. E eu, né, ele não me conheceu ali, né? Ele, não, a revista Sinfaz é a Associação das Empresas da cidade. A mãe falou alguma coisa assim para ele. Eles fizeram um trabalho muito interessante lá, que até essa revista ajudou lá na escola e tal. Nossa, mãe, essa Sinfaz é orgulho para nós. Gustavo, eu enchi o olho de lágrimas, até me emocionei aqui. Porque foi muito interessante aquilo que ele falou. Eu falei, cara, como é que pode? Numa criança, ele devia ter o quê? Uns 10 anos, alguma coisa assim. E foi muito interessante o que ele falou, né? Uma criança já ele não sabia o que era a essência disso tudo. Mas ele já falou que aquilo era uma coisa que mexeu e ajudou ele, direto ou indiretamente, né? E aquilo com certeza faz parte da vida dele. Eu, infelizmente, não me apresentei, né? Falei, olha, eu faço parte da Sinfaz. Daí nossa, ficaram todos empolgados ali, conversei com a mãe um pouco, mas não tive mais contato com eles, enfim, não os vi mais. E talvez, né, o menininho, estamos falando isso há 3, 4 anos atrás, imagine, deve ter crescido hoje, mas foi um momento muito emblemático, né? E assim como foi para aquele menino e para outras crianças e outros adultos aí, tenho certeza que a Sinfaz em algum momento contribuiu, colaborou e ajudou nesse processo todo. Então, esse é o meu recado final que eu deixo e quero mais uma vez agradecer a todos, né, que direto ou indiretamente fizeram e fazem parte desta casa ou que vão fazer. É um momento único e um momento assim que Fazenda Rio Grande, através da Sinfaz, né, o que cabe a ela, tenho certeza que ela vai dar a sua contribuição para deixar o nosso município ainda muito melhor do que ele já é. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.